força, a minha energia para ficar comigo enquanto a gente vai desenhar para vocês, meus irmãos, o que é que está pintando como o novo marco fiscal. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou há pouco sobre a discussão no Congresso. Amanhã o Congresso pode votar a urgência, ou seja, né, dar uma demonstração de que o que o Lula precisa mesmo aprovar, isso pode ser um marco, sem repetir aqui, mas é porque é necessário, inclusive na girada da relação entre o Lula e o Lira. Se a Câmara entregar na velocidade que está prometendo entregar, a principal regra que vai deixar a confiança nas balizas econômicas do governo Lula de pé, se ela fizer isso no prazo que ela está dizendo, isso pode mudar as referências da relação Lula-Lira. Bom, o relator do Marco Fiscal na Câmara, um aliado de Lira, Cláudio Cajado, promete votar a urgência amanhã, que vai a matéria direto para o plenário e entregar o Marco Fiscal aprovado já na semana que vem. Fernando Haddad falou mais cedo sobre toda a expectativa. Dá uma olhada. Nós temos o desafio de aprovar esse arcabouço com uma larga margem de votação para dar consistência ao regime fiscal do país. Então, isso é um acordo que a Câmara está fazendo para ampliar ao máximo o apoio ao arcabouço, né, e ele ser uma lei com durabilidade, com resiliência, para que os resultados sejam alcançados. Então, é no bojo de uma negociação que essas coisas acontecem. Você está satisfeito com o resultado? Bem, acordo. Todo mundo sai de um acordo tendo que ceder em alguma coisa, né? E é óbvio, você perguntar para o governo mandou um projeto de lei, mas sabe que há muitas forças no Congresso Nacional e que é natural que o relator tenha que ouvir todo mundo. Vem pra cá ela, maravilhosa, que preparou arte. Eu falei, Renata, vamos tentar deixar a coisa mais divertida, né? Assim, porque é difícil. Coitada, né? Também, né? Renata, divertida, né? Vamos tratar cianureto como se fosse uma coisa boa de beber. Não dá, né, Brasil? Mas tá simples a linguagem, direta, e é tudo que você precisa entender sobre o que está vindo por aí da pena dessa moça, Renata Agostini, o que é o novo marco fiscal. Tá super divertido, Dani. Eu consegui entregar, é o que você vai ver agora. Vamos ver. Aquela. Eu vou ser honesta com o telespectador. Não, então, gente, vamos lá. O que o relator fez foi manter como base o texto que veio, sim, do governo, da equipe do ministro Fernando Haddad, mas com alguns ajustes, e eu vou te mostrar nessa arte para você entender como que ele tornou essa regra um pouco mais rígida. O primeiro ponto que a gente parte é o seguinte: vai ter uma meta para o resultado do governo anual. E aí, toda a lógica é que a gente consiga daqui a uns anos ter as contas do governo, né, no azul. Então, essas metas que vocês estão vendo aí, elas se referem ao que o governo no final do ano tem que entregar entre a diferença, né, entre o que ele vai arrecadar, entre as suas receitas e as suas despesas. Então, no ano que vem, essa conta tem que dar ali, uma tem que encontrar com a outra. Então, vai ter economia? Não, tem que empatar, 0% do PIB. No ano seguinte, aí já tem que ter uma economia um pouquinho maior, 0,5% do PIB. E em 2026, último ano, então, do mandato, 1% do PIB. Porém, não é só isso, gente. Olha só como tá divertido. Não é só o que tá ali. Você vê que no final tem uma tolerância. O governo, para cumprir a meta, ele tem que mirar no que está ali, né, 0,5% e 1%, mas se ele entregar 0,25 ponto percentual para mais ou para menos, está tudo bem, é considerado como dentro da meta. É a criação dessa banda de tolerância, esse intervalo de tolerância. Então, esse aqui é onde o governo precisa chegar. Beleza. E aí, o que acontece? O governo pode ou não cumprir, por isso que a gente vai para a nossa outra tela para entender o que acontece caso o governo cumpra. Então, olha, a pergunta então que a cada ano, na hora de formular ali o orçamento, a pergunta que vai ter que ser respondida é: o governo cumpriu a meta? Então, sim, cumpriu. E cumpriu
dentro daquele intervalo, né? 0%, 0,25 para mais ou para menos, 0,5%, 0,25 para mais ou para menos e por aí vai. Se estiver dentro desse intervalo, o que o governo vai estar autorizado a fazer? Aumentar a despesa no ano que vem, então vai poder aumentar o gasto, gastar com suas variadas coisas no orçamento, e enquanto aí vai precisar olhar a receita apurada no ano anterior e 70% dessa receita vai ser o correspondente a esse gasto a mais. Então tem ali uma trava até onde esse gasto pode aumentar. Mas se ele cumprir o prometido, ele vai ter ali um alívio, vai poder gastar bem mais no ano seguinte. O resumo é esse. E se o governo for assim, tiver um resultado excelente, ele for super bem e ele entregar acima daquela meta, daquela banda, né, daquela tolerância, aí o que ele vai poder fazer? Ele vai poder pegar boa parte desse a mais que ele entregou e colocar especialmente para obras inacabadas, obras em andamento, é o que o governo e o relator está chamando de um reforço no investimento. Porém, e aí essa parte que o relator, aí pode voltar para cá, gente, essa é a parte em que o relator apertou bastante, que é caso o governo não cumpra. Aí a gente tem uma série de dispositivos que foram colocados nesse relatório, que não constavam inicialmente do que foi apresentado pelo governo, para levar o governo a aqueles objetivos iniciais que a gente viu. Se o governo não entrega a meta, né, nem considerando a banda, se ele ficar fora daquilo, a primeira coisa que acontece ele não vai poder... primeiro, o aumento nas despesas é reduzido, menos do que naquele cenário, é só 50% da receita apurada no ano anterior, e ele tem uma série de vedações. Ele não pode, por exemplo, aumentar auxílio ou benefício. Ele não pode criar ou ampliar isenções tributárias e por aí vai. Tudo isso para que ele consiga rumar até essa meta. Dani. Gente, vem pra cá quem vai conversar com elas, porque veja, coitado desses dois, vem pra cá, Naquinha. É um dia muito difícil para o time da economia, porque acordaram com um comunicado da Petrobras, bomba. Depois, enigmático. Depois, anúncio de corte mega, 40 centavos na gasolina, 44 no diesel. Agora, tinham que detalhar, explicar e bolar uma arte divertida. Renata, assim, estava muito clara. Engraçada, divertida, difícil. Engraçada eu não prometi, eu prometi divertida. Divertida. Difícil, mas estava maravilhoso. E ainda tem que explicar isso tudo para vocês num dia em que a gente vai trazer ainda entrevista que faz preço aqui no CNN 360 logo mais. Nakagawa, está saindo do Congresso de fato um pouco mais apertada do que entrou a nova regra fiscal? Eu uso uma frase que é: o segredo da felicidade é a redução das expectativas. E eu acho que é isso que aconteceu com o mundo da economia. A expectativa era muito baixa de que pudesse ter ali algum enforcement, né, alguma regrinha para empurrar o governo a cumprir as metas, e foi exatamente isso que o Congresso Nacional fez. O relator Cajado conseguiu colocar no texto mecanismos que empurram o governo para cumprir, e se não fizer assim, tem algum tipo de punição, ainda que não seja criminal propriamente dita, mas sim tem algum tipo de penalidade com relação aos gastos. Então, o mundo da economia recebeu de maneira bastante positiva o texto, porque há mecanismos que não estavam no texto original que saiu do Ministério da Fazenda, e a compreensão é de que o texto hoje está melhor do que era aquele que saiu do bloco P da Esplanada dos Ministérios. Gente, vai vir para cá também agora o Yuri Pita, para a gente fechar essa análise. Yuri, será que essa matéria tem o condão de mudar o padrão da relação Lula-Lira? Eu acho que entregando aí um novo marco fiscal que está saindo numa costura azeitada, Fazenda-Congresso, né? Com o Fernando Haddad acampando praticamente dentro do Congresso Nacional. Será que deslancha a relação que tem sido marcada por críticas de Lira à articulação política do governo? Talvez mude o padrão da cobrança, né? Te entreguei e agora cadê a minha parte? Exato.
Exato, e aí você tocou num nome que é fundamental nessa relação entre Lula e Arthur Lira, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas muita gente no Congresso Nacional tratando a votação dessa regra fiscal como um capítulo à parte. Isso é uma discussão de Estado e não de relação governo-Congresso Nacional, porque o próprio Congresso está imbuído. A gente está acompanhando essa tramitação na Câmara dos Deputados. O relator Cláudio Cajado fez o trabalho que anunciou que faria de modular algumas questões, principalmente no que era visto como como pouco aperto, pouco enforcement, para usar o termo que Arthur Lira utilizou, no cumprimento do que a nova regra fiscal propõe, mas sem apertar demais esse parafuso, sem tornar, por exemplo, um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal que poderia abrir a caixa de Pandora de um processo de impeachment. Agora, mas, de novo, isso ajuda porque a entrega é feita, mas é o que você falou. Quando uma entrega é feita, quem cumpre a promessa pode ir lá depois cobrar os créditos por isso. A gente vai ficar ali tentando agora adivinhar, né? Exatamente qual é o timing. Fala, princesa. Uma coisa que eu acho importantíssimo a gente ficar de olho. Lembra que ontem eu falava, gente, esse texto vai ficar mais rígido, mas não é só porque os deputados estão pensando na sociedade, é porque o Congresso não quer perder poder? Veja, tem todas essas travas aí se o governo não estiver no caminho de cumprir a meta. Mas o presidente pode mandar uma lei e pedir para suspender essas vedações. Pedir para o Congresso autorizar. Veja que o Congresso deixou ali bem claro que, no fim, não precisa ter essas vedações se você vier aqui me pedir. Muito bem, gente.